Oi, meus amores! Hoje é o dia da adoção. Como eu fiz uma live esses dias, deu uma repercussão muito interessante sobre determinadas coisas que eu falei, que eu abordei, da forma que eu vejo tudo isso. Eu não poderia faltar hoje, porque afinal, precisamos falar sobre isso. A live que eu fiz esses dias, ela foi para o Dia das Mães, né? Foi uma homenagem para minha mãe e foi um desabafar de muitas coisas que eu estou vendo acontecer por aí, né? Teve uma repercussão muito linda, muito positiva, muito amorosa. Eu acho que quando a gente fala de amor, o amor ele retorna com uma energia muito forte pra gente. E nesse momento eu resolvi trazer isso de novo para falar um pouquinho mais sobre isso e o que isso gerou, né? E o que isso está gerando. Me chamo Fernanda Rodrigues Maciel, sou nascida em Lebon Regis, mas naturalizada curitibanense. Meus pais adotivos são daqui, mas eu nasci em Lebon Regis. A minha história é muito linda, eu já falei um pouco dela na live para quem pôde ver, mas eu vou repassar alguma coisa aqui, falando da questão mais até da adoção em si. Eu acho muito legal e eu acho uma atitude de amor muito linda, tanto de quem adota, quanto da pessoa que abre mão da presença de um ser lindo, pensando em um futuro melhor para este ser, porque a gente sabe que a mortalidade hoje, em termos de desnutrição, em termos de maus cuidados, é grande ainda, né? Eu acho que a gente precisa pensar e a gente precisa realmente falar sobre isso. Eu acredito que são temas muito delicados, mas eu acho que quando a gente tem um olhar muito amoroso sobre determinadas coisas, ela fica mais compreensiva. E eu acho que é isso que a gente tem que trazer para nossa vida. Olhar com mais amor em todas as questões e julgar menos. Então, quando eu falo sobre adoção, eu acho muito lindo ser filha adotiva. E eu estendo isso para as pessoas que percebam, tenham um olhar mais amoroso para o que representa isso. A minha história eu acho muito linda, assim, porque eu já fui esperada antes de nascer. Meus pais pagaram meu pré-natal e isso hoje não é mais possível, né? As pessoas não podem mais fazer isso, acompanhar e esperar e aguardar, né? Como eu fui aguardada pelos meus pais. Eu acho uma coisa muito bacana. Acho coisas a se pensar, assim, se refletir. Para mim foi muito importante eu saber que eu fui esperada, apesar que hoje com todo esse processo de adoção, todas as crianças adotadas, elas são muito esperadas. Muito esperadas, às vezes muito mais do que uma criança que é gestada 9 meses. Tem famílias que estão em processo de adoção há anos, né, aguardando, e é um processo bem delicado. Mas uma coisa que eu queria abordar aqui como filha adotiva, que é a questão do como falar e quando falar, né? Minha mãe disse que foi muito fácil me falar sobre, para mim, que eu era filha adotiva, porque eu sempre abraçava minha mãe de um lado, abraçava meu pai do outro, eu dizia, tenho 2 pais e 2 mães. Acho que eu já sabia de essência, né? E a minha mãe reforçava isso. Realmente, você tem 2 pais e 2 mães. Tem a mãe da barriga e a mãe do coração, né? Então, isso ela sempre reforçava. Então, eu não tenho, assim, um dia que... aquele dia minha mãe me contou que eu era filha adotiva. Não. Eu sempre soube, desde sempre. Acho que soube antes de começar a andar. Claro que não foi fácil. A gente tem processos e a gente tem... para chegar onde eu estou hoje, compreendendo todo esse processo da forma que eu estou compreendendo hoje, e eu vejo que é uma forma muito particular, porque eu nunca falei com alguém que pense assim como eu. Dizer, fulano também pensa assim, ciclano também pensa assim. Nunca falei com ninguém que pensa como eu. Meu irmão conheceu os pais dele biológicos, né? Tem contato com os irmãos até hoje, e eu não tive essa curiosidade. Eu acho que
A gente precisa ser respeitado nas coisas que a gente quer e que a gente coloca pra gente. Me deu algumas vezes algumas leves curiosidades, assim, mas para mim é tão concreto isso que eu vivo hoje, né? Tão concreto esse meu ambiente familiar, eu acho que é irrelevante isso nesse momento. Porém, isso não quer dizer que eu tenha uma mágoa ou que eu tenha algum sentimento ruim para com esta mãe. Muito pelo contrário. E eu acho que esse é um ponto muito importante do meu relato e da minha forma de pensar. Porque eu sou extremamente grata por esta mulher que não me abortou, porque poderia na época ainda, eu acho que era, talvez já fosse legal, mas eu acho que se fazia mais, talvez, né? De formas clandestinas, inclusive. Ela não me abortou, ela foi até o fim, ela pensou em mim. Eu acho isso muito lindo de quem... Eu não gosto dessa palavra dar, mas de quem permite que este ser tenha possibilidades diferentes de vida, né? Eu acho que é muito mais um permitir do que um doar. Então, essa mãe, essa mulher deu essa permissão. Eu imagino quão difícil seja, né? Você gerar um ser no teu ventre e você simplesmente ter que permitir, né, que ele siga a vida, e com certeza não é uma tarefa muito fácil para uma mãe que ama, porque eu acho que quem doa o seu filho para ter a possibilidade de ter uma vida melhor é um ato de um amor que eu não sei medir, não vejo tamanho. E isso eu acho muito triste, porque muitas pessoas falam muitas coisas sem saber. E eu acho que é muito honesto você falar que eu não tenho condições de ser uma boa mãe. Nem que seja isso. Eu acho que é muito honesto para quem diz: essa criança merece um ambiente que eu não posso dar. Eu não estou preparada para isso. Né? Por que não? É honesto do que você ter uma criança no seu braço e você não conseguir proporcionar para ela o que você acha que ela merece. Às vezes você não tem um ambiente familiar adequado para uma criança. Então isso eu acho muito honesto de quem diz: olha, eu não posso ficar com esse bebê. Eu quero que ele tenha possibilidade de ter uma vida melhor. Eu acho isso muito honesto, eu acho isso de um amor incrível. E as pessoas não podem ser julgadas por causa disso. Eu acho isso muito feio quando você não sabe e fica apontando o dedo para uma ferida do outro. E nós que somos filhos adotivos também não podemos julgar, né? E também não é nenhuma questão de perdão, eu acredito. Me vem muito isso, que não é uma questão de perdão, é uma questão de honra, de honrar esta pessoa que foi extremamente importante na sua vida, e graças a ela você está vivo hoje. Graças a ela, porque ela permitiu que você viesse e permitiu que você fosse para onde você está hoje, que com certeza é um ambiente de muito amor. E outro ponto que eu coloco muito quando eu falo sobre a questão da adoção, como as famílias adotivas, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu acho muito delicada, mas eu acho que a gente vive num meio que ele é muito desigual e ele é muito triste, porque as famílias, quando vão adotar, elas passam por longos processos, elas têm que comprovar muitas coisas, elas têm que comprovar que psicologicamente elas estão preparadas para receber aquela criança, para ter um ambiente propício para aquela criança. Então, eles têm que comprovar muitas coisas para receber uma criança adotiva no seu lar. E aí eu fico pensando, por que isso não acontece com as mães biológicas? Porque a gente tem o direito da criança e do adolescente, que ele é muito bem respeitado quando é questões de famílias adotivas. Eu não acho isso errado, tá? Eu não tô aqui para discutir essa relação do que seja errado, eu acho correto.
né? Enfim. Mas eu acho que é triste e é desonesto com as crianças que nascem assim, né? Só porque elas nascem pelas mães biológicas e elas mantêm com as mães biológicas, elas não têm direito a ter um ambiente familiar propício. As mães veem se tem condições de ter aquele filho. As mães não passam por avaliação psicológica para ver se elas estão preparadas para criar uma criança. Não vai assistência social na casa para ver se ela tem uma casa adequada. Se ela não tem processo com o marido e o marido bate nessa mulher, ou eles vivem em briga, vivem em guerra, e aí essa criança vai estar no meio de um lugar que é muito pesado, né? Se essa família tem condições financeiras, porque a família adotiva tem que comprovar que tem condições financeiras para ter uma criança. Agora, a família biológica não precisa. Aí o que acontece? Isso não é feito quando a mãe está gerando ou quando tem esse processo ainda antes da mãe ter esse bebê. Aí, depois de um tempo, acontece várias coisas entre a família. As crianças veem o pai agredindo a mãe agredindo o pai alcoólatra, a mãe drogada, várias dessas coisas que a gente sabe que tem, né? E aí tá tudo certo. Aí essa criança não tem direitos, né? Ou aí a assistência social, o conselho tutelar vai lá e tira essa criança, mas depois que ela passou por esse ambiente traumático, sabe? Então isso eu acho muito triste. Isso eu acho que deveria ser cuidado antes. E isso eu não falo da questão da assistência social, não, tá? Não me entendam errado, porque eles estão lá para fazer cumprir leis, né? Até se tiver algum assistente social assistindo e quiser colocar seu comentário para dizer se eu tô ficando louca, se isso tá completamente errado, se não é bem assim. Mas é a forma que eu vejo estando neste meio e me colocando no lugar, porque eu poderia ser uma dessas pessoas que veio de um ambiente assim, né? E graças a Deus eu tive um ambiente familiar assim dos deuses, que é o tipo de ambiente familiar que eu queria para todas as pessoas, que eu acho que é o mínimo que todo mundo merece. É um ambiente familiar como eu tive. Então, não é questão de assistência social, não. É uma questão de leis, tá? A gente não tem uma lei adequada que ela é a mesma para todos. Ela é uma lei para quem quer adotar e ela é uma lei diferente para quem simplesmente gera e tem neném. Eu acho que isso devia ser pensado e eu acho que isso devia ser refletido, porque se nasce muitas crianças muito humildes. E se a gente parar para pensar, tudo isso reflete na educação, porque a gente está num período que não tem mais como dar educação para todo mundo com o tanto de criança que nasce, né? Às vezes de famílias muito carentes, claro que tem famílias que elas têm uma certa carência, ok, precisam de redes públicas municipais, mas tem aquelas famílias que têm muitas crianças num ambiente muito carente, né? Então, isso superlota a questão da saúde, superlota a questão da educação. E olha quantas famílias que poderiam dar um pouco mais de condições para essas crianças estão aguardando por anos os seus filhos adotivos. Então eu acho que tem uma disparidade. Se a gente conseguisse harmonizar tudo isso, eu acho que a gente teria um desequilíbrio, teria uma harmonização até na questão social também, né? A questão da laqueadura, eu acho que é uma questão que deveria ser muito discutida, porque tem mulheres, muitas vezes, que vivem em ambientes vulneráveis, e é uma coisa muito difícil de se conseguir também. Tem mulheres que não têm como definir a necessidade e a importância disso. Eu acho que a gente vem
de toda uma construção social muito desequilibrada. E isso vai chegando em determinados pontos que vai ficando errado. Não vim para uma família adotiva rica, a gente sempre teve uma vida muito simples, mas nunca me faltou nada. Eu acho que eu tinha sempre o mínimo que uma pessoa precisa para ser feliz. Então, eu quis falar isso hoje, que é o dia da adoção, que a gente tenha mais amor quando a gente olha para essas mães guerreiras, guerreiras demais, que olham para dentro de si e são muito honestas e percebem que essa criança que elas permitiram ser gerada merece um ambiente melhor do que elas têm condições de dar. Isso é de uma honestidade, de um amor muito grande. E que nós, filhos adotivos, consigamos amar essas famílias que nos receberam com muito amor. Muito amor. Honrar as mães biológicas que passaram pelas nossas vidas e ser gratas porque elas nos permitiram viver. Elas nos permitiram viver e estar aqui hoje. Então a gente honra, eu honro essas mulheres que fizeram isso e eu admiro assim de uma forma gigantesca. E essas mães que adotam e que abrem seu coração assim, tipo, e que tem aquele coração do tamanho do universo para receber, para nos receber com tanto amor, com tanta verdade, com tanto afeto, com tanta dedicação. Então eu honro a todas essas mulheres lindas, essas famílias, e eu honro este dia que é para a gente falar sobre isso. Vamos falar sobre adoção. E a gente está abrindo um canal muito legal, já quero antecipar aqui para vocês. Que a gente está abrindo um canal. Veio da ideia justamente desse momento, né? Daquela live que eu fiz falando sobre a adoção do Dia das Mães. Veio essa ideia de a gente fazer um canal para a gente colocar coisas e temas. Aqui eu já abordei um monte de temas falando sobre adoção, abordei um monte de temas, mas que a gente coloque temas variados de muitas coisas que a gente precisa falar, né? Que a gente consiga falar com amor, porque eu acho que a intenção não é brigar, a intenção não é discutir, a intenção não é apontar o dedo, mas é pensar amorosamente em soluções ou em tocar o coração das pessoas que sofrem por determinadas situações. Então, nós estamos montando o canal, eu, o Grayson, que é psicólogo, e a Amanda Pontes, que é fotógrafa, ela tem o Broto Fotografia, e ela trabalha também com a fototerapia. E eu sou da dança do ventre, da dança sagrada, que honra os ventres sagrados, que honra a mulher, né? A dança do ventre, ela é uma dança muito feminina e muito de afeto e muito de cura. Ela é um espaço terapêutico, um espaço que honra o corpo que a gente tem, honra quem a gente é. Então nós unimos forças para a gente falar sobre determinadas questões, e são questões muito variadas. E eu inicio hoje aqui falando sobre o Dia da Adoção. Aguardem, porque a gente vai ter muitos temas por aí. E quem quiser já falar alguma coisa assim, tipo, eu acho que precisa falar sobre essa questão, precisa falar sobre determinada questão, manda nos comentários, coloca aqui nos comentários do vídeo. Esse vídeo eu vou estar postando ele provavelmente no meu canal de Dança do Ventre. Mas vocês curtam minha página de Dança do Ventre, vocês curtam e venham acompanhar a gente no nosso canal. Eu preciso falar sobre isso, porque tem muitas coisas que a gente precisa falar. E tem muitas pessoas que precisam, muitas vezes, de uma palavra, de um carinho e de um afeto. Sintam-se todos abraçados, que a gente tenha um dia maravilhoso de falar sobre adoção. Amo vocês!